Olá, como vão vocês mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos, glórias ao Senhor. Vamos dar graças a Ele, porque só o Senhor pode nos valer, só Ele pode nos ajudar a gente seguir em frente para os nossos objetivos, não é mesmo? Você está pronto aqui para nossa quarta aula, né? Nossa quarta aula aqui quanto o conhecimento da palavra do Senhor através dos profetas. Aqui nós estamos falando do segundo evangelho de Lucas, né? O evangelista Lucas, que era um homem muito sábio, e ele escreveu o livro dele conforme todas as coisas que ele viu, e foi tudo original, nada foi feito assim, coisas da imaginação dele, não. As coisas realmente aconteceram, foi verdade, né? Então, que o Espírito do Senhor esteja agora sobre nossas vidas, que a gente possa ter entendimento nessa palavra, para a gente seguir em frente, né? Dar continuidade ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, nossa vida, né? Que prossegue todos os dias. Precisamos ter força, coragem, ter ânimo para a gente continuar, não é mesmo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Pronto, é rápido, prático e facinho demais, não é mesmo? É bem fácil. Quando nós temos vontade, quando nós decidimos algo, nós conseguimos pelo poder do Divino Espírito Santo e pela nossa boa vontade, né? Quando nós temos vontade de seguir alguma coisa, de fazer alguma coisa boa, nós decidimos por decisão, vamos fazer tal coisa assim, e nós vamos até concluir, tá certo? Vamos então aqui para o nosso estudo. Eu vou ler então, eu disse hoje que falaria sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto, não foi isso que eu falei? Não foi isso mesmo? Então nós vamos falar sobre isso, tá certo? Eu vou ler aqui quanto aos versículos, né? Iniciando do versículo 1 e ao término do versículo, que é bem rápido, né? Vai até o versículo 13, eu então vou trazer a explicação para vocês, tá bom? Tá pronto? Tá aí determinada a aprender, a conhecer mesmo? Já tomou a sua decisão de querer estar aqui na presença do Pai? Né? Essa sala aqui é muito abençoada. Nessa sala aqui eu sinto a presença do Espírito Santo, né? Todas as vezes antes de eu entrar aqui, eu peço a Deus, Senhor, me ajude para que eu possa levar a palavra de forma bem fácil, né? Para que as pessoas possam entender. E aí ele me dá a palavra e eu trago para vocês aqui, tá certo? Vamos então, vou ler, tá preparada aí? Já tá prontinha, prontinho? Já se inscreveu no canal? Já apertou na palavrinha inscrever aí? Você se inscreveu já? Já apertou no sininho também? Aperta no sininho também. Depois vai aparecer 3 palavrinhas assim, você aperta na todas. Que quando você aperta na todas as vezes que eu entrar aqui, o nosso canal vai entender que você quer ouvir a palavra, quer conhecer, né? Quer ter entendimento mais no estudo quanto ao conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você aperta aí nessa mãozinha, olha o relógio como tá, cabeça para baixo. Então, quando você aperta aí nessa mãozinha aí, você está mostrando para o canal que você está interessado, que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? É de grande valia todo o conhecimento que eu trago aqui. Às vezes as pessoas não dão valor, né? Muitas pessoas não dão valor ao que eu trago, mas lá na frente ela vai ver como isso lhe faltou, né? Como, poxa, eu poderia ter ouvido mais, porque se eu ouvir mais eu vou entender melhor. Mas aí você vai lá atrás, procura pelo meu nome, tá? Elizabeth Guilhermino, e você procura todas as lives que eu fiz e você aperta, né, lá para você ouvir, tá bom? Eu venho eu estudo desde algum tempo aí atrás e nós vamos seguindo aqui nos anos conforme o Senhor me coloca aqui, tá certo? Então você novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe vocês, tá bom? E toda a família de vocês. Fiquem firmes aqui comigo. Todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai informar para você que Elizabeth está chegando
para trazer aqui uma palavra edificante, né? Uma palavra amiga, tá certo? Tá pronto? Vamos lá então? Vou ler. Aqui diz assim no versículo de número 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Então Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer absolutamente nada e sem beber. E então disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tu será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorais ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se ausentou-se dele por algum tempo. Então vamos entender aqui quanto a esta palavra, quanto a palavra do Senhor, né? Vamos entender que Jesus Cristo, então, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, né? Então, o grande segredo da vida vitoriosa do Senhor Jesus como homem neste mundo foi a total entrega da sua vontade ao Pai. Ele fez tudo aquilo que o Pai mandou, o Pai dele mandou, né? O nosso Deus soberano. Em todo o tempo, ele se deixou guiar por Deus. Por isso, ele não fez questão de escolher entre ficar na cidade ou ir para o deserto. Não, ele não fez questão. Ele obedeceu à palavra do Pai. A sua submissão permitiu que o Espírito Santo o conduzisse a um lugar bem solitário, onde ele pudesse ficar lá isolado. Então, ele esteve no deserto, segundo as Escrituras, está dizendo aqui, que significa viver em solidão, né? Então, ele esteve no inóspito, ele esteve em solidão, em escassez e em dificuldades, com o calor do dia a dia e com o frio também insuportável da noite, que é no deserto. Durante o dia é um calor insuportável e à noite também é um frio insuportável. Mas o mesmo Espírito que conduziu o Senhor Jesus até lá, o sustentou com forças por 40 dias e 40 noites, ininterrompidamente. Exatamente assim aconteceu com os filhos de Deus, que acontece com os filhos de Deus que são levados ao deserto espirituais. Muitas das vezes nós somos levados ao deserto, não é mesmo? Eu já fui levada ao deserto muitas vezes, sofri muita coisa. Mas estou aqui firme de pé porque o Senhor me sustentou. Então, nós precisamos crer, ter fé, né? Ter confiança nas orações que nós fazemos ao Senhor, nas orações que nós suplicamos, né? Porque nós aprendemos a depender totalmente desse Deus, não é mesmo? Eu aprendi a depender de Deus em todo o tempo da minha vida. Em todo o tempo eu aprendi a depender. Então, aqui, quando se fala que Jesus foi levado ao deserto, ele passou muitas dificuldades, né? Ele sofreu muitas, né? Imagina uma pessoa ficar sem comer 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Meu Deus, né? É muito assim, um sacrifício, né?
muito sacrifício, mas ele obedeceu a palavra do Pai. Com toda a escassez, com tudo que estava faltando para ele lá, ele obedeceu. Ele não deixou de atender ao Pai, né? Ele fez o que o Pai dele mandou. Também no versículo 2 e 4, fala que ele foi tentado pelo diabo. Então, após esses 40 dias sem comer e sem beber, o Senhor Jesus estava muito, muito faminto, com muita fome mesmo. Então, aproveitando-se disso, o que fez o diabo? Tentou a transformar, fazer com que ele tentou Jesus a fazer coisas que ele não queria. Então, o diabo disse para ele, atentou para que ele transformasse pedra em pães, para saciar a fome dele, que o diabo sabia que Jesus estava com muita fome, né? Então, o seu filho, assim como o filho desagrada o pai, com isso, o plano da salvação não seria concretizado, né? Assim também o diabo nos tenta, olha só, para que cedamos a nossa carne, a fim de que a ação do Espírito Santo fique anulada em nós, né? Isto é, quando nos tenta, Satanás quer que a nossa natureza humana prevaleça sobre a espiritual, para que assim possamos pecar. Estou lendo aqui. Embora o Espírito Santo se entristeça com as nossas falhas, ele não nos impede de errar. Ele nos alerta, mas a escolha e responsabilidade é exclusivamente nossa. Veja bem, gente, Jesus, ele sofreu muitas tentações no deserto, né? Ele sofreu a mais antiga tentação do deserto, que foi a tentação do diabo, a tentação do inimigo, né? Ele quer porque quer tomar o lugar de Deus. Ele quer porque quer tomar o lugar de Deus. Até nos dias de hoje, ele ainda tenta isso, né? Ele tenta com o fim dele absolutamente tomar o destino de todos nós seres humanos. Ele quer que a gente seja submisso aos seus caprichos, né? As coisas erradas que ele faz. Então o diabo, ele procura sempre desagradar, ele procura sempre destruir um servo de Deus, ele procura sempre fazer com que um servo de Deus ou uma serva de Deus fique entristecido, fique em depressão, fique desanimado, não tenha dúvida quanto à palavra do Senhor Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela é eficaz para um homem e para uma mulher de Deus. Para um homem ou uma mulher de Deus, um homem evangélico e uma mulher evangélica, eles têm que ter a certeza absoluta de que Deus é com ele, que Deus é com ela. Você entende? Nós precisamos disso, porque durante todo o período de nossas vidas, o diabo sempre aparece. Ele aparece de todas as formas para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar sempre tirar a gente da presença do Pai, né? Ele quer deixar a gente sem força, sem energia nenhuma, quer deixar a gente enfraquecido, para que a gente não prossiga nos nossos objetivos, para que a gente venha cair nos erros, né? Que a gente venha tropeçar, né? Tropeçar e cair num buraco sem fim. Mas o Senhor Jesus, ele está sempre presente nas nossas vidas e não deixa que isso aconteça. Assim como o Senhor Jesus venceu as tentações do diabo no deserto durante 40 dias e 40 noites que ele ficou lá sem comer, sem se alimentar, sem beber nada, nós também somos vencedores, nós também venceremos. E como que nós vamos vencer isso? Vamos vencer isso, venceremos todas as tentações com as orações, com as nossas orações e a nossa intimidade com Deus, né? Quando nós temos intimidade com Deus, nós vencemos as tentações do diabo. E para isso nós precisamos nos animar, a gente precisa se encher de alegria, a gente precisa se encher de paciência, a gente precisa se encher de domínio próprio, o domínio próprio para as coisas corretas, tá bem? Para as coisas certas. Assim, o amor vem e paira sobre nossas vidas e traz para a gente a amabilidade, né, de entrar, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida cheia da presença do Pai.
Isto só acontece com o nosso esforço, com a nossa determinação, com a nossa decisão, quando nós decidimos, né, estar na presença do Pai e renunciar às coisas que são erradas, né? Por exemplo, nós temos que renunciar o desrespeito para com o próximo. Tem pessoas que são desrespeitosas para com o próximo. Nós temos que desrespeitar quanto à trapaça. Tem pessoas que quer trapacear o outro para ter vantagem em cima de alguma coisa. Nós temos que buscar modificação nas nossas vidas, renunciando coisas que são erradas. E essas e muitas outras coisas nós devemos renunciar, você entende? Nós devemos renunciar essas coisas para que a gente venha prosseguir forte, firmemente na presença do Pai, né? Nós devemos renunciar ser pessoas procrastinadoras, pessoas que não creem, né? Ou que pessoas que creem, mas ficam duvidosas, ficam, né? Não pode. Veja bem, Jesus, quando ele se defrontou com a tentação do diabo, Jesus não caiu na tentação do diabo. Jesus não caiu de jeito nenhum na tentação do diabo. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda de Deus, né? Então, isso está escrito em Mateus, está escrito aqui na palavra de Mateus e aqui em Lucas também, né? Aqui em Lucas, no versículo 4, está escrito assim, ó, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda de Deus. Então procure ficar longe das tentações, fique mais atento, ore mais, né? Vamos orar mais. Nós precisamos estar sempre orando, nós precisamos estar sempre controlando a nossa mente, os nossos pensamentos. E às vezes vem coisas no pensamento da gente que a gente tem que falar assim, eu repreendo isso, Satanás, sai da minha mente. Na minha mente você não entra, no meu corpo você não habita, meu corpo é saudável, meu corpo é de Jesus, meu corpo não habita coisas imundas, somente a presença do Altíssimo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, que faz transformações nas nossas vidas. Então, precisamos controlar isso, sempre orando, sempre controlando as nossas mentes, não permitindo, né, que o inimigo entra, porque quando nós blindamos a nossa mente, nós estamos blindando todo o nosso ser. Então, busque mais orar, busque mais blindar a sua mente, busque mais louvar ao Senhor e suplicar ao Senhor, porque Ele traz consolo, Ele traz a consolação para a gente através das orações, através dos louvores, né? Então, nós precisamos fazer isso, buscar mais no Pai, buscar mais, estar sempre na presença de pessoas de boa índole, pessoas que vai te apoiar nas coisas boas, você entende? Por isso o Senhor Jesus disse, está escrito que nem só de pão vive o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós nos nutrimos o nosso ser, blindamos a nossa mente e o inimigo, o diabo, não consegue nem tocar em nós, se aproximar em nós. Então, ele disse, Satanás, ele se aproveitava das ocasiões, das circunstâncias, muitas das vezes ele faz isso com nós, né, com todos nós. Ele quer aproveitar de algumas circunstâncias que nós estamos passando, às vezes ver que nós estamos sozinhos, né? Aí ele tenta entrar, né, como um animal feroz para querer nos atacar, mas aí o Senhor Jesus não permite, porque nós estamos com a nossa mente blindada, nosso ser está blindado, né? Então, o Senhor Jesus está ali sempre perto com os anjos guerreiros ao nosso redor para nos cuidar, né? Aqui na palavra, aqui diz assim, no versículo 6 e 8, diz assim, a mim me foi entregue. O que a gente quer entender quanto a isso aqui? No versículo 6 diz assim, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei de todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue.
e dou a quem eu quero. Olha o que ele tentou colocar na mente do Senhor Jesus. Mas Jesus, com a sua sapiência, né, com a sua sabedoria, né, ele disse logo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus, que ele confiava não, ele confia no Pai, né, o Pai dele que colocou ele ali para ele passar por aquele sacrifício e entender, né, o que a humanidade sofre, né. Então aqui, de fato, o diabo tinha uma certa influência, né, sobre os reinos da terra, mas ele usou de usurpar, né, usou da usurpação da autoridade como é que eu vou dizer? Da autoridade da gente, dos seres humanos. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, né? Na história de Adão e Eva, ele usou da autoridade dele e colocou coisas na cabeça de Eva e de Adão. Portanto, essa autoridade aconteceu sim. Por isso que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para resgatar os filhos dele. E ele vai voltar, tá? Ele vai voltar para resgatar os filhos dele. Então, os filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, temos promessas, recebemos promessas de Deus de que nós vamos concluir nossos objetivos. Muitas coisas boas o Senhor tem para nós. Por isso é dito no Salmo de número 23, que andaremos em pastos verdejantes, né? Então, a explicação que está escrita aqui, veja só, aqui diz assim, ó, veja como Satanás sempre nos tenta a sacrificarmos a vida eterna por uma vida fácil, ilusória e temporária. Porém, no caminho de Deus não existe atalhos. Ao contrário, se quisermos manter a salvação, precisamos fazer constantemente renúncias a coisas e pessoas que não vai nos agregar em nada, não vai levar a lugar nenhum. Você entende? Por isso ele fala isso. E aqui também, quanto à palavra, né? Satanás, ele sabe citar trechos, muitas coisas que está escrito na Bíblia, né, nas Escrituras, né? Mas ele cita assim de forma bem desconectada, para que a gente e se você não prestar muita atenção, se você não prestar atenção, né? Se você não prestar atenção, você cai na cilada dele. Por isso é necessário prestar atenção. Então, desta forma, usando indevidamente a palavra de Deus, né? O diabo usa, né? Há muitos anos que ele faz isso, há séculos. Ele tem tentado enganar, ele tenta enganar e até engana algumas pessoas, né, na fé. Ele engana, sim, algumas pessoas. Por isso, nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, o que a palavra diz, o que Deus está dizendo nas Escrituras, né? Para que a gente não seja enganado, senão a gente vai ser enganado nas falsas interpretações ensinadas de formas erradas pelo diabo. O diabo, ele quer vir para matar e destruir. Ele vem tentar destruir, trazer só desgraça. Mas quando nós nos colocamos na presença do Espírito Santo, nós conseguimos sair da cilada do diabo, porque o Senhor Jesus, ele vem para nos defender. E aqui no versículo de número 12, diz assim: o Senhor Jesus também usou a palavra e com sabedoria pôs fim à série de tentativas do diabo de fazê-lo pecar, né? O Senhor Jesus usou da palavra quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus, né? Se andarmos com temor a Deus, desfrutaremos da proteção divina. É o que eu estava falando, precisamos andar sempre na presença do Pai. Contudo, essa promessa em alcançar aquelas que colocam em risco a sua vida na intenção de testá-lo. Muitas das vezes o diabo vem para te testar, para ver se você está firme na fé com o Senhor Jesus. E se você for uma pessoa duvidosa, cair na tentação,
está perdido. Aí você não receberá a salvação, né? Pois o Espírito Santo, ele jamais vai contrariar a palavra para satisfazer a vontade do diabo. Aquele que tem o Espírito Santo não contraria a palavra de Deus. Não, 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 não. Ele não contraria. Ele vive, procura viver na presença do Pai. Ele procura fazer o que é certo, né? Para que Jesus, o nosso Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos alertando, vai fazendo um diferencial nas nossas vidas. Por isso precisamos estar sempre na presença do Pai. Eu fiz um louvor com essa história e eu vou cantar para vocês o louvor que eu fiz. Preste atenção nessa letra, tá bom? Você vai prestar atenção? Diz assim: vencendo tentações. Vencendo tentações. Preste atenção. Eu vou cantar, tá? E eu gostaria que você prestasse atenção. Não tem instrumental, não tem nada disso. É só na minha voz mesmo, tá bom? Então, preste atenção. Diz assim, ó. O título é Vencendo Tentações. A autora sou eu, Elizabeth Guilherme, tá bom? Então, diz assim, ó. Jesus sofreu muitas tentações do diabo e ele tenta atingir a humanidade, destruindo um servo de Deus. Ele tenta nos tirar da presença de Deus, nos deixando enfraquecidos para lutar. Mas aprendemos a resistir às tentações diárias. Como Jesus venceu, nós também venceremos. Como Jesus venceu, nós também venceremos. Vencemos as tentações com orações, com grande intimidade com o Pai. Se esforce e se encha de alegria, pois o amor traz paz para as nossas vidas. Então vem comigo e diga assim: eu quero apenas estar na presença do Pai. Eu quero apenas dançar e louvar ao Senhor. Nem só de pão vive o homem, disse o Senhor Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero apenas estar na presença do Pai. Eu quero apenas dançar e louvar ao Senhor, me encher do Espírito Santo, louvar ao Senhor. Eu quero apenas estar na presença do Pai. Eu quero apenas estar na presença do Pai, me enchendo do Espírito Santo. É isso. Aqui dá para entender bastante que o que nós precisamos é vencer as tentações com as orações, com intimidade com o Pai, tá certo? Então seja você muito bem-vindo, muito abençoado. Cante esse louvor, peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero apenas estar na sua presença, eu quero te louvar, eu quero dançar para ti, eu suplico a sua presença na minha vida. Olha que coisa maravilhosa, e Deus há de te abençoar bastante. Ele há de derramar todas as bênçãos sem medidas sobre a sua vida, tá certo? Seja muito bem-vindo a esse canal e venha comigo cantar. Diga sempre: eu quero apenas estar na presença do Pai. Eu quero apenas dançar e louvar ao Senhor. Eu quero apenas estar na presença do Pai, me enchendo do Espírito Santo.
Tchau, gente. Muito boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho terminando com vocês. Vou falar sobre a pregação, então, lá em Nazaré. Tô lendo aqui na Bíblia. A pregação em Nazaré, tá bom? E depois eu venho com a explicação para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.